Então, que nem eu falei, inventário físico da dispensa. Você vai ter estoque suficiente para guardar aquele alimento pelo número de dias necessários até que seja servido? Poxa, eu vou servir carne suína, cubo de suíno ao molho de laranja daqui 2 semanas, mas eu só tenho estoque para 1 semana. É viável que eu faça a compra, a aquisição desse produto agora? Não. Eu vou fazer a aquisição quando eu estiver mais próximo. Eu não quero trabalhar com congelado. Mais um motivo. Eu vou trabalhar com congelado. Então, tudo isso vai ser em relação ao que você tem. Você tem estoque seco? Você tem estoque frio? Que tipo que é? É o congelado? É o resfriado? E aí você vai ter o jogo de cintura para encaixar tudo isso. Sazonalidade versus necessidade. Eu preciso disso? Tá na estação, tá mais barato. Olha, eu preciso disso, mas não tá. Pode ser substituído? Se puder, você faz o quê? Economia, gasta menos. Revisão periódica dos cardápios planejados. Por quê? Você sempre pode melhorar o seu serviço. Então, se você revisar, você pode adquirir mais alimentos, mais preparações que sejam atrativas ao seu público, assim como a criação e teste de novas preparações. Tipo e avaliação de fornecedores. Isso vai influenciar muito. Uma fidelização, a confiança, preço, se chega bonitinho esse produto, se está dentro das recomendações necessárias, se você pode adquirir, se aquele alimento passou por um processo de higiene, controle microbiológico, é extremamente importante. Receituário padrão e treinamento de mão de obra. Por que o receituário padrão? Vamos supor que eu tenho ali 2 turnos na cozinha, de manhã e à tarde. O turno da manhã faz um pão de milho que é uma delícia. E o turno da tarde também faz um pão de milho que é uma delícia. No entanto, eu gasto muito mais ingredientes de manhã do que à tarde. O que acontece? Modos de preparo diferentes. Agora, se eu tenho um receituário padrão, eu posso manter a qualidade nos 2 turnos gastando a mesma quantidade de matéria-prima. Se eu gastar a mesma quantidade de matéria-prima, o que eu tenho? Uma padronização de gastos. Eu não vou ter o desperdício desses ingredientes. E treinamento de mão de obra. Eu preciso treinar os meus funcionários para que sigam esse receituário padrão e façam dentro das recomendações, dos códigos da higiene e legislação, do controle tecnológico, microbiológico, para que se adeque à minha clientela. E aqui o livro de vocês traz também a composição do cardápio. Um cardápio ele é composto geralmente por desjejum, almoço, lanche da tarde, jantar e, em ambientes hospitalares, é adicionado uma colação e uma ceia, que normalmente é um lanche. Então, desjejum, café da manhã. Colação é o lanche entre o café da manhã e o almoço. Depois eu tenho o lanche da tarde, o jantar e, por último, uma ceia. E nas UANs, localizadas dentro de indústrias, a gente tem uma refeição na ceia. Vamos pensar que aquele funcionário ele está no 2º ou 3º turno. Então, ele vai ter uma ceia um pouco mais forte para que ele aguente terminar o turno de trabalho dele. Beleza? E ali a gente tem a composição desses cardápios. Qual que é a composição do cardápio para restaurantes institucionais? Então, precisamos pensar o que vai nesse cardápio. Até agora a gente falou dos critérios de elaboração. Mas e agora? Qual é o corpinho desse cardápio? O que se contempla? Então, tem saladas, que também são conhecidas como entradas, prato base, prato principal, guarnições, complementos, sobremesas e bebidas. Essa é a composição do cardápio de um restaurante. Se vocês forem pensar, vocês acabam também montando isso para um paciente, porque você vai contemplar a refeição de um dia todo. Saladas. O que entra na salada? Podem variar entre folhas, legumes cozidos ou crus, cereais, massas, leguminosas e miscelâneas, queijos, mentos salgados, tortas, frios, porque eles também servem como pratos de entrada. Prato base, normalmente composto por arroz e feijão
e o feijão pode ser substituído por outra leguminosa. Eu, particularmente, eu gosto de colocar o arroz e feijão porque é um prato muito típico da nossa região, todo mundo tem esse costume. Então, a gente coloca o arroz e feijão. Quando eu ofereço uma leguminosa, eu não tiro o feijão, eu acrescento. Então, hoje, por exemplo, eu tenho feijão carioca e lentilha. Eu quero feijão carioca e ervilha. E assim eu vou acrescentando, porque nem todos têm o hábito de trocar o feijão. Assim como o arroz. Eu quero fazer um arroz diferente, eu vou colocar arroz integral. Grande parte da população ainda não é habituada a comer o arroz integral. Então, vale a pena colocar uma cuba de arroz e uma de arroz integral. Ou, por exemplo, uma de arroz e uma de arroz à primavera. Ou arroz colorido, arroz gratinado. Você sempre dá duas opções, certo? Massas podem aparecer como prato base ou como prato único, o que ocorre normalmente em restaurantes institucionais de padrão elevado ou em restaurantes comerciais. Se você for, por exemplo, eu não posso falar o nome, né? Se vocês forem, por exemplo, em restaurantes dentro de shopping, você tem restaurantes especializados apenas em massa. Então, pode ser como um prato único devido ao padrão elevado desse restaurante. Beleza? Prato principal. Normalmente é constituído de alimentos proteicos. Então, o prato principal vai ser a minha proteína. Carne bovina, suína, frango, peixes, embutidos, linguiça, salsicha, processados, hambúrguer, que pode ser tanto embutido quanto também pode ser o hambúrguer caseiro. Então, o que é legal dos pratos? Quando você está numa unidade pequena, vamos supor que você ofereça 4 proteínas. O que seria interessante? Uma vermelha, uma branca, 2 caras, né? E talvez colocar 2 mais baratos. Então, você coloca ali um frango assado com, sei lá, vamos pensar ali num bife de novo, um bife à parmegiana. Um frango assado, um bife à parmegiana, mas eu quero dar uma controlada ali. Talvez um nuggets seria interessante, uma linguiça, uma calabresa cebolada, que aí você oferece proteínas diferentes, mas você dá uma economizada nessa oferta, porque os embutidos acabam sendo mais em conta, certo? Massas recheadas em alguns restaurantes também são servidas como prato principal, por exemplo, panqueca e lasanha. Por quê? Porque tem proteína no meio, certo? Guarnição é o acompanhamento do prato principal. A guarnição vai guardar o prato principal. Então, exemplos: filé ao molho madeira de prato principal e purê de mandioquinha como guarnição. Estrogonofe de carne com batata palha, um bife acebolado com purê de batata ou uma batata frita. Pode ser composto por verdura refogada, farofa, massa, legumes na manteigas ou frito, purês, pirão. É importante sempre atentar para a qualidade nutricional do cardápio. Lembre, por exemplo, da marmita. Quem aqui já marmitou comprando a marmita? Você vai lá, pede, eu quero arroz, feijão, eu quero um prato principal, que seria a proteína, que é a mistura que nós falamos. Eu quero ali arroz, feijão, almôndega de carne. Aí eles falam, olha, eu tenho como opção aqui de guarnição macarrão, uma farofa, tem uma abobrinha refogada, tem uma batata frita. Então, é o que guarda o prato principal. Você pode oferecer diversos tipos de guarnição de acordo com o preparo. Mas eu quero vários pratos principais porque o meu restaurante quer agradar gregos e troianos e ele tem recurso para isso. Então, coloque várias guarnições que irão criar a harmonia entre esse prato principal e a guarnição. Beleza? Complementos. Comum em restaurantes institucionais e disponibilidade de mini pão francês, farinha, molhos, temperos diversos e pimentas. Tem restaurantes que ao final de servir, por exemplo, um prato de massa, ele te dá torradinhas de complemento. Ou vamos pegar um restaurante popular, você vai lá, se serve e no final tem uma farinha de mandioca para você acrescentar. Molinho de tempero, molho, tempero, que vão acrescentar sabor à sua comida. Esses são os complementos. Sobremesa pode ser composta por doce ou fruta e podem equilibrar um cardápio em que o prato principal é muito caro e vice-versa. Então vamos supor, você vai lá e você oferece uma sobremesa de uma fruta ou uma sobremesa todos os dias e você oferece cerca ali de 2.000 refeições por dia. 1 ou 2 vezes por mês vai depender de como você criou o critério, a estrutura do planejamento do seu cardápio.
que você vai poder ofertar um docinho, por exemplo, uma goiabinha daquelas quadradinhas, um docinho de leite daqueles quadradinhos. Não sei se vocês conhecem gibizinho, vocês podem colocar um docinho desse, porque você não tem o gasto da mão de obra, você não tem que armazenar aquela sobremesa até o dia seguinte, e aqueles docinhos normalmente são um pouquinho mais barato. Então você você barateia esse cardápio, certo? Pode sempre? Não. Como que vai ser? Vai depender da estrutura da one que você trabalha ou da estrutura que você criar para essa one que você irá trabalhar, certo? Bebidas, sucos naturais ou artificiais, refrigerantes e água. Gente, pensem sempre que vocês precisam harmonizar tudo. Então, normalmente, suco, né, a bebida, sobremesa, não pode ter a mesma cor da salada. Então, vamos pensar que você colocou ali salada de beterraba, um suco de uva e uma sobremesa de, sei lá, uma geleia, um pudim. Vamos colocar um pudim de uva. É tudo a mesma coisa. Então, você tem que criar diferenciação para que você crie harmonia e variedade, beleza? Público-alvo. Então, nas UANs também se trabalha da seguinte forma. Antes eram divididos em horista e mensalistas. Horistas, trabalhadores operacionais que no processo produtivo dentro de uma empresa são encarregados dos trabalhos braçais. Pesados, eles tinham a preferência são mais por carnes ensopadas, dobradinha, frango ao molho, comidas mais de substância, digamos assim. E os mensalistas, trabalhadores administrativos, como funcionários do setor de RH, marketing, departamento fiscal de contabilidade e outros. Pratos gratinados, estrogonofe, preparações agridoces. Então, você já deu uma refinada nesse paladar. E temos, por último, a diretoria, que é a alta cúpula das empresas, normalmente diretores e gerentes. Por exemplo, filé ao molho madeira, linguado ao molho de camarão, bacalhoada. Então, são pratos mais refinados e mais caros, onde a empresa investe um recurso maior para que seja preparado. Atualmente, já tem mais uma nomenclatura de baixo, de básico, intermediário e superior, seguindo as mesmas condições apresentadas. E tem aquelas UANs que trabalham com a inexistência dessas categorias. Ou seja, a alimentação é servida toda num único lugar, só que são horários diferenciados. Então, eu começo oferecendo meus pratos básicos, depois eu parto para os meus intermediários e, por último, eu ofereço para a diretoria. Ficou claro, galera? Então, eu vou finalizar essa partezinha agora para a gente dar entrada no PAT, no Programa de Alimentação do Trabalhador, beleza? Mais uma vez, qualquer dúvida, mandem-me e-mails.